Os judeus valorizavam muito a discussão e o uso de provérbios populares, porque refletiam a sabedoria acumulada ao longo dos séculos. E hoje, Ezequiel vai discorrer sobre um deles, mostrando a opinião de Deus sobre esse provérbio. Deus falou ao povo sobre um provérbio muito popular entre eles nos dias de Ezequiel, tão popular que também é citado pelo profeta Jeremias. O provérbio era o seguinte: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Esse provérbio era um tipo de protesto, uma reclamação. A ideia era que a geração atual estava sendo injustamente punida pelo que seus pais haviam feito. Tanto Jeremias quanto Ezequiel viam isso como uma doutrina perniciosa. Se a culpa pudesse ser realmente atribuída à geração anterior, aqueles sobre quem o julgamento estava caindo poderiam ignorar qualquer senso de pecado e dizer que Deus estava sendo injusto. Esse provérbio era, ao mesmo tempo, uma tentativa de escapar da responsabilidade pelo pecado e um protesto contra a punição. Só porque o provérbio era popular não significava que fosse verdade. Deus não aceitou o provérbio e, por meio do seu profeta, ordenou que essa falsa mensagem fosse exposta e respondida à altura. Deus começou sua resposta ao falso provérbio declarando um princípio importante. Todas as almas pertencem a Deus, africanas, europeias, pagãs, cristãs, tanto as que trabalham, sofrem e pecam, quanto as que estão em melhores posições, todas pertencem a Deus e Ele tem autoridade sobre todos. Por isso, a alma que pecar, essa morrerá. E é bom ter sempre em mente que a morte física nas Escrituras está ligada à morte eterna. A palavra alma, no hebraico, representava a totalidade da pessoa, ou seja, a força vital dentro dela. Deus prometeu que a alma que pecasse morreria. Para exemplificar, ele usa uma situação envolvendo 3 homens de uma mesma família. Ele começou com um pai justo, um judeu hipotético que guardava a lei de Deus e, portanto, viveria por ser justo. Se esse pai justo gerasse um filho perverso, com as características listadas aqui, mesmo tendo um pai justo, ele teria que responder por seu próprio pecado. Baseado no provérbio mencionado no versículo 2, este filho perverso comeu uvas verdes e seus próprios dentes é que ficariam embotados. E se esse filho perverso gerasse um filho que, vendo os pecados do seu pai, os reprovasse e não fizesse igual, ele não seria afetado pelos pecados de seu pai, assim como seu pai não foi beneficiado pela retidão do seu avô. Nos versículos 19 e 20, o Senhor explica o princípio de que cada alma carrega a sua própria culpa. Os judeus estavam mais familiarizados com a ideia tanto da retidão quanto da culpa como sendo coletivas. Mas Deus repetiu o princípio de que ele olha para as pessoas individualmente. Certamente há algumas maneiras pelas quais Deus pode abençoar ou julgar as pessoas em comunidade, mas em relação à eternidade, Deus olha para cada um de maneira individual. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. Este princípio é declarado de maneira tão clara neste capítulo que não há dúvidas sobre sua verdade ou importância. No entanto, nós devemos ressaltar 2 exceções significativas a este princípio: Adão e Jesus. O Novo Testamento nos ensina claramente que a consequência do pecado de Adão foi passada para toda a raça humana, e a justiça de Jesus Cristo é passada para todos aqueles que nele creem. Esses 2 homens são absolutamente únicos como representantes de toda a humanidade.
Para dar ênfase, Deus deixou claro que a porta do arrependimento e da restauração está aberta para qualquer homem perverso. Os atos rebeldes do passado serão perdoados, seus pecados serão esquecidos e só importará a sua vida de retidão do momento presente em diante. Com essa fala, Deus queria mostrar que nem os exilados da Babilônia, nem os cidadãos de Jerusalém eram prisioneiros ou vítimas de algum determinismo cósmico que os forçou a pecar como eles pecaram. Deus explicou um princípio básico sobre sua natureza e sua relação com a humanidade. Ele não tem prazer na morte do perverso. O povo que estava ouvindo Ezequiel precisava ser liberto da escravidão da depressão e do desespero e ter uma nova visão de Deus. Um Deus que está do lado da bênção e da vida, e não do lado da maldição e da morte. No entanto, o fato de Deus não ter prazer na morte dos ímpios não significa que isso não acontecerá. Ele não poupará as exigências da justiça e santidade para aqueles que se recusarem a se voltar para ele. No versículo 24, vemos que Deus não prometeu refúgio para o homem justo que se voltar para as abominações e idolatria dos ímpios. Se ele pecar, toda a justiça que ele fez não será lembrada, ele morrerá nos seus pecados. Nos versículos 25 a 29, Deus mais uma vez repete os princípios do seu julgamento individual para enfatizar o assunto. Cada pessoa seria responsável por si mesma diante de Deus. Como o pensamento errado do provérbio popular estava tão profundamente arraigado na mente do povo, a resposta de Deus ao erro deles teve que ser forte e repetitiva. O erro em acreditar na salvação ou condenação comunitária ou familiar é tão sério e perigoso que Deus fez questão de deixar muito clara a responsabilidade individual. Pode ser que tenhamos herdado ou mesmo aprendido algumas tendências más dos nossos antepassados, mas na nossa relação essencial com Deus, há forças disponíveis suficientes para vencermos, muito mais poderosas do que as nossas tendências. Ninguém pode contar com um tesouro de boas ações passadas para garantir seu bem-estar futuro, nem precisa se desesperar com um tesouro de maldades que as impede de serem abençoadas na vida. A menção de um coração novo e um espírito novo apontam para a nova aliança. Sobre isso, Ezequiel aprofundará um pouco mais no capítulo 36. E então Deus faz uma pergunta interessante. Por que vocês haveriam de morrer? E de fato, por que você deveria ir para o inferno enquanto o reino de Deus está aberto para o receber? Por que você deveria ser escravo do diabo quando você pode ser um homem livre em Cristo? Por que você haveria de morrer? É a pergunta do Senhor. Deus encerrou essa mensagem com uma forte exortação: converta-se e viva. Deus ofereceu um caminho para a humanidade ir a ele, e eles devem ir, cada um individualmente. E então, mais uma vez nessa sessão, Deus enfatizou o princípio declarado no versículo 23, de que ele não tem prazer na morte do ímpio. E amanhã Ezequiel nos trará mais uma parábola, a parábola da leoa e seus dois filhotes. Mais uma parte da história do povo de Deus usada para enfatizar os princípios divinos e os motivos de Deus tratar o seu povo com amor, mas também com justiça. Não perca. Até lá.